novamente ao canal Programando com Covre. Eu sou o Covre. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as variáveis. As variáveis são algo fundamental nas linguagens de programação, tá? Primeiro vamos entender alguns conceitos sobre a variável e eu vou dar bastante exemplos aqui. Primeiro, vamos entender a palavra variável. O que ela sugere, né? É algo que varia, que muda de valor, que troca. E como que a variável funciona nas linguagens de programação? Um dos melhores exemplos para a gente imaginar o que seria uma variável. Imagina que ela é uma caixa, ela é uma caixinha. Uma caixinha onde guarda informações. Então, vou dar um ou dois exemplos aqui. Eu tenho uma caixinha que ela consegue guardar textos. Então, eu dou um nome para essa caixa. O nome dessa caixa vai ser nome. O que eu posso guardar dentro dessa caixa? Por exemplo, a informação do meu nome. Posso guardar dentro dessa caixa a palavra Covre. Ou ainda o texto, uma frase, programando com Covre. Essa caixa vai guardar esse texto lá dentro dela, vai ficar armazenado ali de forma temporária, tá? Depois que o programa encerra, esses dados são perdidos. Mas enquanto o programa funciona, elas são muito importantes. Nós conseguimos armazenar esses dados, depois manipular eles. Outro exemplo, eu tenho uma caixa que ela consegue guardar número. Então eu vou dar um nome para essa caixa. O nome dessa caixa aqui agora é idade. E eu vou guardar dentro dessa caixa o valor 39, que é a minha idade. Então esse número vai ficar guardado lá dentro dessa caixa. Então as variáveis, elas são como caixas. Elas guardam valores, dados, informações ali dentro. Mas é importante explicar bem essa questão, que elas guardam tipos de dados diferentes. A variável ela é como se fosse uma caixinha, mas ela guarda tipos de dados. Então, se eu tenho uma caixinha que ela guarda textos, ela só vai guardar textos. Se eu tenho uma caixinha que ela guarda número, ela só vai guardar número. Aí eu vou dar um outro exemplo. Uma caixinha chamada altura. Essa caixa ela vai guardar número também, mas ela vai guardar um número um pouco mais específico, um número diferente, que é um número real. É aquele número que você pode quebrar ele. Ou seja, eu tenho 1,67 de altura. Então esse número ele é quebrado, ele é fracionado. Ou uma outra caixa chamada preço. Eu vou guardar lá que eu tenho 15,37 reais, né? Tenho R$15,37. Eu quebrei o número inteiro, né? Então, eu posso ter uma caixa de número inteiro, uma caixa de número real, eu posso ter uma caixa de texto e alguns outros tipos que eu vou exemplificar aqui, tá? Então, que fique bem claro, né? A variável, ela guarda dados dentro dela de forma temporária, e esses dados podem variar. Pode ser que no momento que eu coloque a caixinha o nome Covre, um pouco mais na frente do código, eu coloque outro nome no lugar do Covre. Coloco programando, por exemplo. Então eu substituí o valor, né? Ele variou, tá? Ou uma caixa que guarda saldo bancário. E eu vou colocando valores ali dentro, acumulando, né? Vou somando. Então esses valores vão variando, tá? Por isso o nome é variável. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Vamos abrir nosso Pascal. E vou mostrar para vocês aqui nele já, né? Então vou trocar aqui a cor e aumentar a fonte aqui para a gente enxergar bem. Bom, tá aqui a estrutura inicial dele, né? Vou chamar essa aula aqui agora de variáveis. Vou manter o padrão que eu gosto de usar, que são as letras minúsculas aqui, tá? Isso é um gosto pessoal meu. E agora é o seguinte,
nós temos aqui o nosso programa chamado variáveis e o bloco deste programa. Todos os comandos vão aqui dentro. Para eu mostrar para esse programa que eu quero algumas variáveis, ou seja, eu vou criar as variáveis, eu preciso, antes do bloco deste programa, colocar a seguinte instrução aqui: var. Note que ele ficou com a cor padrão aqui de que é um comando válido dessa linguagem. Então, após o var, tudo que eu escrever aqui, ele vai entender que são as variáveis que eu estou criando aqui para este programa. Então, por exemplo, para se criar uma variável na linguagem Pascal, eu coloco o nome que eu quero dessa variável. Nesse caso, eu quero uma variável chamada idade. E aí eu tenho que dizer qual é o tipo dessa variável após os dois pontos aqui, ó. Então eu estou tipando esta caixinha chamada idade. No caso, eu vou guardar aqui, ó, um número integer, ou seja, um número inteiro. Esta variável, ela vai poder guardar dentro dela somente números inteiros, tá? Vou aproveitar e mostrar aqui que eu posso, dentro dos códigos, usar comentários. Basta a gente acrescentar 2 barras para a direita e ela fica com um azulzinho ali, ó. Eu posso escrever comentários aqui que não são comandos e não vão impactar em absolutamente nada o nosso programa. São somente comentários ali, né? Como se fossem rascunhos. Então eu vou pôr aqui, ó, exemplo 1, eu posso colocar 40, posso colocar 1005, somente números inteiros, tá? Ó, números inteiros, que eles não são quebrados, tá? O outro tipo de variável, bem comum, a gente pode chamar aqui, ó, foi o que eu disse antes. Vou chamar esta caixinha, vou chamar esta variável de altura e vou tipar ela. O tipo para número quebrado no Pascal é o real, o número real, tá? O que eu posso fazer com esse número real? Eu posso guardar valores desse tipo aqui, ó, 1.67. Eu posso guardar também 45.7883, várias quebras, né? Eu posso colocar. Então esses números aqui, ó, eles podem ser reais, né? Eles podem ser quebrados. Outro tipo de dado bastante comum usado nas variáveis é o que nós vamos fazer agora. Eu vou chamar esta variável aqui, vou dar o nome dela de nome, e ela vai guardar um tipo de dado chamado string. Então notem também, ó, que a cada comando eu estou pondo ponto e vírgula no final. O que eu posso guardar numa string? Textos, frases, palavras, no geral. Isso é livre, tá? Eu posso escrever, por exemplo, a louça com C cedilha lá dentro da string, né? Eu posso escrever o e-mail de alguém, ó, José, arroba, né, Gmail. Eu posso usar o ponto com, tá? São textos, frases livremente. Lembrando que é entre aspas simples aquilo que eu quiser escrever, tá? Fica esse aprendizado aí. Outro tipo de dado que nós costumamos usar, né, nos programas é a variável do tipo char. Eu vou chamar essa variável aqui, ó, de sexo, e eu vou tipar ela com esse tipo de dado aqui, ó, o char. Esse carinha, ele é simplesmente o seguinte: essa variável pode guardar somente um caractere por vez. Um caractere por vez. Exemplo: a letra A, a letra P,
o e-comercial, são caracteres, né? Eu posso guardar um hashtag, por aí vai. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, um W, tá? São um caractere por vez. E um outro tipo também bem comumente usado, eu vou chamar essa caixa de ativo, e o dado que a gente está falando é o boolean. Esse cara aqui é muito importante, tá? Entender ele. Por isso nós vamos em algumas aulas ali um pouquinho mais para frente focar bastante nisso. Ele é o cara que guarda somente dois valores: verdadeiro ou falso, tá? Ele só guarda isso, que vai ser assim, ó, na linguagem, né? Lá dentro da variável, o valor vai estar true ou vai estar false, né? Em inglês, tá bom? Essa variável ela comporta guardar esta informação ou essa, somente. Não dá para guardar texto nem número nela, nada. Somente, simplesmente essa instrução aqui ou essa, tá? Essas são as variáveis que são mais usadas. Existem outros tipos e subtipos, né? Outro tipo de inteiro que comporta uma quantidade menor de informação internamente. Outro tipo de real. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Eu vou deixar esses 5 tipos que são os mais utilizados aqui no Pascal, obviamente. Não vamos se importar com os subtipos aqui, tá? Isso você encontra em qualquer lugar da internet aí. Não é isso que vai atrapalhar seu aprendizado aqui. Então, esses são os 5 tipos aqui que nós vamos estar utilizando aqui nos nossos códigos, nos nossos exercícios, nos nossos programas, tá? E seguindo aqui, agora eu vou mostrar como é que a gente coloca um valor dentro dessas caixinhas. Como é que a gente coloca um valor dentro dessas variáveis, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero colocar a minha idade dentro da variável idade, por exemplo. Então agora são comandos realmente que vão ser executados no programa. Então eu faço ali dentro do begin-end ali, no bloco do nosso programa. Então eu vou chamar essa variável idade, simplesmente é só chamar ela ali, porque agora ela já existe, ela foi criada aqui, né? Essa área aqui, eu até vou aproveitar, ó, área de criação barra declaração das variáveis. Então, se eu não tivesse essa idade aqui, ela não existiria, não conseguiria manipular ela aqui. Então, para eu colocar um valor dentro das variáveis no Pascal, é o seguinte comando, ó, 2 pontos igual. Então, a partir daqui, o que eu colocar de números aqui vai ser guardado dentro dessa variável quando o programa ler esta linha. No caso ali, se vocês, não sei se vocês enxergam, aqui vai ser a linha 9. Quando o programa ler esta linha, ele vai atribuir o valor que eu colocar aqui para dentro da variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a minha, 39. Fim do comando, que eu quero distinguir isso, que eu atribuí esse valor e acabou. Então, ponto e vírgula. Estou dizendo para o programa, olha, nessa linha aqui eu quero que você coloque o valor 39 dentro da variável idade. Ponto e vírgula. Ou seja, o programa já está pronto para ler o próximo comando que você dá para ele. Vou colocar aqui agora um valor na variável altura. 2 pontos igual. Vou ajeitar aqui para ficar bem alinhadinho. Vou colocar a minha altura aqui, 1.67. Esse dado da altura é real. Eu posso colocar números quebrados aqui, fracionados, né? Tranquilamente, tá? Ó, note que quando eu uso números, eles têm essa outra coloração aqui. Não é, entre aspas, porque isso não é um texto, é um número. E aqui não é vírgula, tá? Olha a cor ali, ó. Vírgula é para textos. Quando é número, a gente usa
ponto. Ponto e vírgula para acabar o comando. E vou atribuir um valor para esta variável nome aqui, ó. Agora, aqui sim é um texto. Esse tipo de dado é uma string, tá? Uma string é uma coleção de caracteres. Resumidamente, é um texto. Vou colocar ali dentro, ali, ó. Luiz Cobre. Então, vai guardar certinho assim lá dentro. Com essa letra maiúscula, com esse espaço e essa outra letra maiúscula. Ponto e vírgula, fim do comando. Vou colocar um dado dentro dessa variável aqui, ó, sexo. Que dado eu quero aqui dentro? A letra M maiúscula, porque essa variável ela suporta somente um caractere por vez, né? Ela é do tipo char. Essa é do tipo string, essa é do tipo real, essa é do tipo integer. E é como se aqui fosse um sistema de cadastro, tá? É uma brincadeira bem introdutória. Se o meu cadastro estivesse ativo ou desativo, né? Então, se eu quero que isso aqui tenha um valor verdadeiro, um valor sim, um valor positivo, é o comando true, que é verdadeiro, tá? Lembra? Ela só aceita true ou false. Então, é como se eu dissesse para esta variável, olha, eu estou ativo, tá? Se eu quisesse dizer que no sistema não estivesse ativo, seria o false, tá? Eu vou voltar ali, ó, true. E é um comando laranja, ou seja, para esta linguagem ela tem que estar escrita bem certinho aqui, ó. True. Se eu pôr true, ele já não reconhece esse comando, tá bom? Assim eu adiciono, atribuo valores às variáveis, tá? Tem outras formas de fazer, a gente vai devagarzinho, passo a passo, mas no comando, manualmente, eu coloco dessa forma, tá? Ou seja, isso aqui são valores fixos. Toda vez que eu rodar o programa, esses valores vão ser guardados, ou vou colocar um comentário aqui, ó. Quando a gente coloca este sinal, nós estamos atribuindo algum valor à variável, tá? Este é o comando de atribuição, certo? Se você quiser nesse momento brincar ali, colocar a sua idade aqui, a sua altura, seu nome, seu sexo, se você considera que está ativo ou não está ativo no sistema, você pode alterar ali. Deixa eu mostrar aqui o que aconteceria se nós comentarmos essa linha. Então essa declaração ela não existe mais, ela passou a ser um comentário. Então essa variável agora não existe mais, tá? Olha o que vai acontecer. Ó, deu um erro ali. O identificador idade não foi declarado dentro do escopo de program. O escopo aqui da declaração de variáveis, ele está me dizendo que esse identificador idade não foi declarado, ou seja, eu não criei essa variável. E ela não existe, então aqui no programa não tem como ele utilizar. Agora, se eu descomentar aqui, ela já existe novamente. Vou dar o F9. Obviamente, não aparece nada na tela, porque nenhum dos nossos comandos é para escrever algo na tela. É simplesmente atribuir valores às variáveis. A gente vai ver na sequência aqui como que a gente faz então para escrever esses valores na tela aqui, tá bom? Então, para que eu escreva na tela o valor das variáveis, a gente já conhece um comando aqui, nós vimos agora na aula anterior, comando que faz escrever algo na tela. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui, ó. Qual o comando que faz escrever algo na tela? É o write. Eu já vou aproveitar, porque eu vou escrever cada um desses dados, eu vou usar o write-ln para que ele escreva e já pule a linha. Lembra que aqui, o que a gente quiser que escreva
nós colocamos entre aspas simples e um texto ali dentro. Pois bem, eu não quero mais que ele escreva essa frase fixa aqui. Eu quero que ele escreva o valor das variáveis. Lembra que as variáveis são as caixinhas com dado dentro? Então, como é que eu escrevo o que tem dentro lá da caixinha? Em vez de eu colocar o texto, eu chamo exatamente o nome da variável. Aqui, ele vai escrever na tela, na minha tela, naquela telinha do console, o valor 39. E eu vou seguir aqui, ó, linha após linha, para ele escrever para mim a altura, para ele escrever também o meu nome. É só chamar a variável, ó. Não precisa de aspas, de nada. Vamos pedir para ele escrever ali, ó, o que tem dentro da variável sexo e o que tem dentro da variável ativo. Olha só. Coloquei comandos para que eles escrevam o valor das variáveis. Ele não vai escrever esta palavra, ele vai escrever o valor que está dentro da variável, tá? Esse comando ele é inteligente. Tá ali, ó. Esses comandos, esse resultado é isso aqui, ó. Ele está escrevendo a idade, está escrevendo a altura. Por padrão ele mantém 6 dígitos após o ponto aqui. Ó, escreveu o nome, o caractere M, que foi atribuído aqui, e o valor true, que foi atribuído aqui. Então, como que o compilador funciona, pessoal, para vocês entenderem? Ele lê cada linha de comando igual a gente lê um livro. Ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quando o programa inicia, ele faz isso aqui, ó. Ele lê, viu que você está criando um programa que se chama variáveis. Então, ele encerra esse comando e aí ele começa aqui a área de declaração das variáveis. E aí ele está lendo linha por linha e fazendo o seguinte: está separando na memória uma caixinha chamada idade que guarda esse tipo de dado. Fim do comando. Ele cria outra caixinha com esse nome aqui que guarda esse tipo de dado. Depois ele cria essa outra caixinha. Depois ele cria essa outra. E, por fim, essa outra. Olha que interessante. Quando ele vê que tem o próximo comando, que é o begin, ele encerra a área de declaração de variáveis, tá? E aí ele inicia o quê? O programa de fato, que é onde vai ter a execução de cada comando. Nesse caso, como é atribuição de valores, não aparece na tela, só aparece depois aqui, ó. Então ele vai começar aqui, linha por linha. Ele vai jogar este valor nessa variável, vai guardar este valor nessa variável. Eu estou falando guardar, jogar, atribuir, é a mesma coisa, tá? Ele guarda este valor na variável, ele coloca esse outro valor dentro da variável e esse também, ele vai linha por linha. Aí esse outro comando qual que é? É o comando que escreve e pula a linha. E ele vai escrever o valor que está aqui dentro dessa variável, né? Então ele vai escrever na tela, tá aqui, ó, 39. Ele vai escrever 1.67, vai escrever Luiz Covery, vai escrever M e vai escrever true, tá bom? Então o write ele não só escreve texto fixo, ele escreve valores das variáveis, tá bom? E para a gente poder mostrar aqui que dá para escrever textos fixos junto com variáveis, eu vou mostrar uma técnica que nós chamamos de concatenação, que é simplesmente o ato de juntar, né? Não é somar, tá bom? É juntar dados. Como é que é feito isso, ó? Eu quero o seguinte texto aqui. Lembra que texto é entre aspas simples? Eu quero aqui, ó, idade, 2 pontos, eu coloco um espacinho. Eu quero que apareça esta idade aqui após esses 2 pontos e o espaço. Então, eu termino o texto aqui, ó, aspas simples e vírgula. E depois da vírgula,
qual a variável que eu quero que seja apresentada junto desse texto aqui, ó. Inclusive, ele vai obedecer esse espaço. Vamos ver aqui, ó. Vamos rodar. Tá aqui, ó. Idade, 2 pontos, espaço. Tá aqui o espaço e ele concatenou, ele juntou a informação que está dentro dessa variável na frente dessa string aqui, ó, desse texto. Então, olha como ficou. Idade é igual, né? É igual, 2 pontos, 39. Olha como é que eu faço agora. A altura dele é essa aqui, ó. Para concatenar, eu tenho que usar vírgula após o texto que eu quero. Olha, agora o nome. Vou pôr assim, ó, nome do aluno, vai. Nome do aluno. Vou mudar um pouquinho o texto. Tá ali. É do sexo. Vai aparecer a letra do sexo ali. Ele está ativo. Vou pôr interrogação e um espaço. Vamos ver como é que deu isso aqui. Tá ali, ó. Idade, altura, nome do aluno. Tá vendo? 2 pontos, espaço. E aí trouxe os dados, a informação que está aqui dentro. É do sexo M. Ele está ativo. True. Ou seja, está um valor verdadeiro aqui. Dá para concatenar depois dessa variável? Dá. Ó. Ele tem... Vai aparecer aqui o 39. Agora eu quero outro texto, então eu concateno com esse outro texto. Ó. Sempre que eu quero concatenar valores de texto com variável, eu concateno com vírgula. Ó, ele tem 39 anos de idade. Olha como é que sai isso aqui, ó. Tá aqui. Ele tem 39. Esse 39 é essa variável aqui. Depois dela eu pedi que concatenasse, ou seja, juntasse com esse outro texto. E esse outro texto já começa com espaço aqui, anos de idade. Porque senão, esse anos de idade colaria aqui no 39, ó. Bem assim. Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar coladinho ali, ó. Fica esquisito. Então, eu consigo fazer várias concatenações ali. E só para encerrar, eu quero que ele ajuste esse número aqui para mim, ó. Essas casas decimais. É um comandinho aqui que ele faz uma formatação na variável que você quer que ele reduza as casas decimais. Obviamente, essa variável é uma variável do tipo real. É só colocar o comando 2.0, 2.2. Esse 2.0 se refere ao tamanho em que ele pode guardar o dado. Guardar não, exibir o dado. Mas esse é o tamanho total. Então, 0 ele vai deixar padrão. Ele vai deixar que a variável assuma essa configuração. E esse 2 do final, ARLY sim, que é quantas casas após o ponto apareça. Então, olha só. Depois do ponto, agora aparece somente 2 casas decimais, ó. Porque ele está fazendo essa formatação aqui para mim. Se eu quiser que apareça 3, eu mudo para 3. E agora, ó, aparece 3 casas após o pontinho aqui, tá? É assim. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Brinque aí com o código, coloque sua idade, sua altura, seu nome. Crie outras variáveis como o número da sua turma, o nome do seu colega, pai e mãe. Tente concatenar eles aí, essas informações, tá? E aí você diz para mim aí depois, deixa eu puxar essa tela para cá. Diz aí para mim depois se você compreendeu os tipos de dados principais, a área de declaração das variáveis, tá? Revê o vídeo se for necessário. Se você ainda ficou em dúvida, faça a pergunta ali, me procure ali nas perguntas, né, nos comentários. Deixa seu like, compartilha aí com um amigo
E é importante, eu refriso isso, vou falar novamente. Se você ficou com dúvida, me pergunte, tá? Assim que for possível, eu vou responder. Refaça, reveja esse vídeo, refaça o código e é a hora de você começar a alterar os dados ali para você começar a brincar, tá? Não tenha medo de fazer errado, tente consertar, tá bom? Aquele abraço, um grande abraço mesmo. Estou bastante feliz, realizado de estar fazendo isso, de estar ensinando vocês cada passo desse, cada detalhezinho. É uma satisfação enorme, tá bom? Um abração, tá? Do Cobre. Até mais.